Olha, é bem difícil encontrar alguém que nunca tenha visto ou pelo menos montado um bloquinho de Lego. Eles estão simplesmente em toda parte. Mas o que muita gente não sabe é que por trás disso tudo existe uma história de origem incrível que nasceu de uma crise e de muita criatividade. Vamos mergulhar nessa história. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, pensa só nesse número: 80. Estima-se que existam, em média, 80 peças de Lego para cada pessoa no planeta. Sim, 80. É uma quantidade absurda de plástico colorido espalhado pelo mundo. Pois é, fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão simples virou esse fenômeno global, essa ferramenta para a imaginação de crianças e até de adultos? A resposta, olha, não começa num grande império, mas sim com um homem enfrentando um perrengue danado. Vamos voltar no tempo, lá para o comecinho de tudo, para conhecer o fundador num dos momentos talvez mais difíceis da vida dele. Esse aqui é o Wally Kirk Christensen. E lá em 1932, ele não era um magnata dos brinquedos, longe disso. Ele era um pai de 4 filhos, tentando desesperadamente colocar comida na mesa para a família. E é importante a gente entender isso. A história da Lego não começa numa fábrica de plástico cheia de máquinas. Começa numa oficina de marcenaria. O Wally era um artesão, um mestre carpinteiro, apaixonado pelo que fazia com a madeira. O cenário era esse: uma cidadezinha chamada Billund, na Dinamarca, bem no meio da Grande Depressão. O negócio de móveis dele faliu e ele precisou se reinventar para sobreviver. E a ideia que ele teve foi começar a fazer pequenos brinquedos de madeira. E ele tinha um lema, que era esse aí: só o melhor é bom o suficiente. Mesmo fazendo brinquedos simples só para conseguir algum dinheiro, ele se recusava a fazer um trabalho de qualquer jeito. E essa filosofia, essa busca pela qualidade, se tornou a base de tudo que a Lego viria a ser. Então, a crise obrigou ele a mudar de ramo, mas foi a ideia por trás do nome que ele escolheu que acabou definindo todo o futuro da empresa. Em 1934, o Wally precisava de um nome para sua empresinha de brinquedos. Então ele fez uma coisa bem simples. Juntou 2 palavras dinamarquesas, leg, que é brincar, e god, que é bem. O resultado? Lego, brincar bem. Uma missão simples e poderosa que define a marca até hoje. E aqui a história fica ainda mais interessante. Por uma coincidência incrível que ele nem imaginava na época, Lego, em latim, significa eu monto ou eu junto. É como se o destino já estivesse dando uma pista do que estava por vir muito antes dos bloquinhos de encaixar existirem. Tá, mas e aí? Como é que a empresa saiu da marcenaria, do trabalho artesanal com madeira, e chegou no bloquinho de plástico que a gente conhece hoje? Essa transição não foi da noite para o dia. Começou lá em 32, com os brinquedos de madeira para sobreviver. 2 anos depois, em 34, a empresa ganha seu nome icônico. Mas o grande pulo do gato, o momento que mudou tudo, foi em 1949, com o lançamento dos primeiros bloquinhos de plástico que se encaixavam. Foi ali que o jogo virou. Mas olha só, o sucesso do Lego não foi só por causa do material, do plástico. A verdadeira revolução estava na forma como aqueles bloquinhos ensinavam qualquer um, de um jeito super intuitivo, a pensar em 3 dimensões. Para a gente entender o poder do Lego, a gente precisa lembrar rapidinho da diferença entre 2D e 3D. Um desenho no papel, ele é 2D, é plano, tem largura e altura. Já um objeto que a gente pode pegar, segurar, ele é 3D, tem largura, altura e profundidade, ele tem volume. Pensa numa criança desenhando uma casa. Geralmente ela usa formas bem simples, né? Um quadrado para o corpo da casa, um triângulo para o telhado. É uma representação 2D, chapada no papel, de uma ideia. E é aqui que a mágica do Lego acontece. Com os bloquinhos, aquela mesma ideia sai do papel e ganha vida. O quadrado 2D vira um cubo 3D e o triângulo 2D vira um prisma 3D. Quase sem perceber, a criança aprende a transformar uma ideia plana num objeto de verdade, com volume. E é assim que a gente vê a história toda se fechando, né? O que começou como uma solução desesperada de um carpinteiro para sobreviver a uma crise financeira se transformou numa das ferramentas mais poderosas do mundo para ensinar sobre criatividade, engenharia e, claro, imaginação.